Canal Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal. Não sou especialista em abelha, mas sou criador de abelhas e tenho um maior interesse. Elas despertam na minha pessoa muita curiosidade, não só curiosidade, vai além disso. Leitura, procurar entender. Foi perguntado para mim, e eu vou aqui tentar sistematizar, o que é intercastas em abelhas. Olha, se você quer explicação maior, eu recomendo ler e ver o trabalho do João Pedro Carpas e Souza, um português, não sei se ele mora no Brasil, trabalho com Paulo Nogueira Neto, isso foi. Ele é um grande sabedor de abelhas. A intercasta, eu não vou dizer que não existe, mas eu discordo um pouco. O que seria uma intercasta? É um indivíduo que está entre uma casta e outra, mas não entendi. Lembra, as abelhas são formadas eusociais por 3 castas. Quem são essas castas? Uma rainha, na maioria das espécies, somente em aves é visualizado até hoje, só com uma rainha. Uma quantidade de zangões que oscila para mais ou para menos, claro, qualquer uma pode, menos a rainha. A rainha, se ela desaparecer, acabou a colônia. Ela fica chamada colônia órfã. E, predominantemente, vamos tratar dessa maneira, operárias. Rainha e operárias são as fêmeas. Tem uma série de coisas assim que eu não vou aqui, vou apenas frisar, mas não vou aqui entrar em muita discussão. O que é a rainha? A rainha, ela passa, quando nasce uma princesa, chamada princesa, ela é copulada. Então, para a gente entender essas castas, o que chama intercasta é que ela foi copulada, mas tem rainha. Mas nessa situação, a abelha tem uma rainha na colônia, aí outras princesas, elas são copuladas, elas não desenvolvem da mesma maneira no caso da rainha principal, mas ela é copulada, só deixa fecundada. Como ela tem essa limitação, o pessoal tem tratado de intercasta. Desconheço de intercasta aí fica dizendo, entre uma operária, entre uma rainha. Não existe intercasta, por exemplo, para zangão. Bom, o que acontece muitas vezes nessas intercastas? Elas são abelhas que são ali, tem o caso, por exemplo, dentro de vários gêneros, no gênero Melípona é mais difícil ver as intercastas, mas tem uma espécie que eu vou falar para vocês, não só uma espécie, mas um grupo. No caso das escaptotrigonas, das plebeias, das leurotrigonas, está alguns nomes, trigonas, é comum elas colocar que o pessoal chama princesa aprisionada. Na verdade, quando ela dilata o abdômen mesmo, ela já foi copulada. Bem claro. Ela vai dilatar, poderia até não... Dizem as pessoas que ela dilata sem ser copulada, mas no modo geral é isso. Tem um caso que nas canútulas tubunas, entre outras, é comum ter 2 ou 3 ou até mais na mesma colônia. Quando isso pode acontecer? Quando a abelha é muito forte, o espaço é bem significativo, elas podem fazer, detalhe, todas as abelhas fazem postura, essas rainhas, elas fazem postura viáveis. E nesse caso específico, mas tem uma rainha principal, que chama aí rainha alfa. Eu não gosto muito desse conceito não, tem uns machos alfa aí, tem um monte de mulher aí defendendo esses caras, é um negócio bem complicado, entra na linha misoginia, tá? Misoginia, entenda, normalmente é velho que domina, normalmente branco, velho, rico e outros conceitos, não é preconceito, aqui é falar a realidade. Então, o que acontece? Tem espécies que por sua natureza, e aí é válido
entender isso, porque muita gente diz que todas as abelhas têm uma casta formada por uma rainha, aí tem os zangões e tem as operárias, onde a rainha, as operárias, pela própria definição, no caso de gênero, aí são fêmeas. O caso das guaraipas. Os casos das guaraipas eu não concordo, eu discordo com propriedade, que seja intercasta. Não é intercasta. O que acontece ali é que pode, não é obrigatório, tem guaraipa só com uma rainha, mas tem guaraipa que pode chegar a 12 rainhas. Inclusive, uma pessoa, antes de eu ter grupo no WhatsApp, a pessoa ligou para mim, já tinha conhecimento, estava no local onde tem guaraipa, e ele estava querendo guaraipa, numa das colônias apresentou 10 rainhas. Rainha mesmo, foi copulada. Basicamente é o tamanho, basicamente não, é o mesmo tamanho das outras, pode ter uma diferença, mas a olho nu é imperceptível. E o que acontece com essas guaraipas, essas rainhas? Todas elas fazem postura naturalmente, só que a postura tem a chamada rainha dominante. Essa rainha faz mais postura e acontece de haver, de vez em quando, a morte de uma dessas rainhas. Essa rainha mais velha, mais produtiva, ela diminuía essa produção. Ao morrer, uma daquelas demais vai assumir a posição. Mas não há briga, elas ficam bem. Na maioria das, eu diria que das outras espécies do gênero Melipona, com exceção das guaraipo, Melipona, tem a Melipona, tem várias, é um gênero Melipona, né? E o que acontece ali é que isso é da natureza do animal, da biologia do animal, entendam desse jeito, não há briga. No entanto, se for, vou pegar como exemplo, as demais melíponas, as mandaçaias, munduri, urussu, entre outras, jandaíra. Jandaíra tem 3 espécies, mandaçaia tem 4, munduri tem uns 3, 4 mais ou menos. O urussu acho que tem bem umas 20 ou mais, tem mais. Entre outras, essas outras melíponas, quando são copuladas, várias princesas, elas brigam entre si. E normalmente não vinga. Não acontece esse processo que aí eu não chamo intercasta, eu chamo de poligenia. Poligenia é essa quantidade de rainhas que existe por colônia. As guaraipas são uma coisa também bem diferente, né? As guaraipas, a bicolo, a melipona bicolo, a melipona bicolo, tem outras também, são várias espécies, são umas 5, 6 espécies no Brasil catalogadas. Elas têm particularidade que não existe em outras abelhas. Por exemplo, elas formam disco de crias, mas as crias maduras sempre estão com disco de cria em formação na parte superior, porque elas vão descendo o ninho o tempo todo. Exatamente isso. Logo, caixa de camada com divisória, que é a camada. Se não tiver divisória, não é camada. Para elas é terrível, porque elas descem, as crias mesmo. As crias maduras sempre estão embaixo. E aí é aquele negócio, o cara também não sabe, só aqui uma informação, se o cara tiver uma mão pesada, aquele que destrói tudo, vai mexer na abelha, destrói, fica um monte de larva solta, caída, pulpa, toda aquela bagaceira. É um cara que não sabe lidar, que não tem controle nas mãos, não dá para criar guaraipa, mas não vai fazer reprodução, porque ela tem essa particularidade. Não adianta querer utilizar lá o processo da caixa de camada de separação, porque ela não admite isso, porque ela sempre está com as cremadoras na parte inferior. Ou seja, imaginar, são discos sobrepostos, um sobre o outro, e o disco que ela está, onde tem a rainha fazendo postura, é sempre superior. Então, gente, e essa é a questão toda, a gente tem que entender que isso tudo é dependência, que rola uma verdadeira química entre as abelhas, das castas, e a rainha controla todo esse processo. Logo, na maioria das abelhas não admite mais de uma rainha. Mas tem essas exceções, que aí o pessoal tem chamado, vocês que perguntaram, chamado de intercasta, eu não considero intercasta. É isso que acontece. Dito isso, espero que vocês tenham entendido. De fato, não posso entrar em muitos detalhes. Não é no congresso. Aí deixa para os congressistas, para quem é palestrante. Isso é fato.
A outra coisa, que o canal não tem esse objetivo de entrar em especificidade, entrar em coisas muito detalhadas, que aí complica, aí perde a essência do canal em si. Eu quero deixar claro, explicar isso para vocês de uma maneira mais elementar, porém mais, diria, conceitos coloquiais, nada de muito, aquela coisa muito ali. Não, porque aí quem quer esse tipo de explicação, aí vai lá para o canal de instituições que existem. Aí vai para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, vai para as universidades, vai para os institutos federais, não sei, outros que eu não lembro no momento, entra nas revistas estrangeiras e questiona lá, que pode ser que você encontre alguma coisa diferente, detalhando, diferente do que eu quero apresentar aqui, porque o que eu apresento é isso. Obrigado por ter assistido. Vamos até o nosso próximo vídeo.